Gravando, então, uma das respostas da caixinha de respostas de consultoria, e a pergunta foi como ter um preço mais competitivo. Eu estou gravando na ordem, tá? Na ordem que foram enviadas, e essa foi acho que a segunda pergunta. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta bem ampla, uma pergunta que, para responder ela de forma eficiente e mais assertiva, a gente precisa de outras informações, né? Qual o segmento, se é serviço, indústria, comércio, porque muda bastante, se existe elasticidade de preço, se é mais fácil ou mais difícil agregar valor ao produto, o quão é competitivo esse mercado, enfim. Essas informações seriam bem importantes para a gente responder essa pergunta, né? E talvez as estratégias seriam diferentes. Mas como eu disse que eu não ia deixar nenhum seguidor sem resposta e dá para a gente abordar várias questões aí com essa pergunta mais ampla, eu vou trazer algumas questões para a gente refletir, né? E poder utilizar no nosso negócio, na nossa formação de preço, na nossa estratégia de preço. Duas questões são invariáveis assim quando a gente está falando de preço mais competitivo. A primeira é se o mercado é que dita o preço, né? O preço tem menos elasticidade se eu vou manter a minha margem, se eu quero manter a minha margem, ou se o meu objetivo é simplesmente aumentar as vendas, aumentar faturamento, mesmo que eu vá achatar a margem de lucro. Então, essa é uma questão. Porque se for assim, a gente pode usar uma estratégia mais manipulável e que é muito usada no mercado. Eu simplesmente baixo o meu preço para vender mais e muitas vezes afetando o mercado, né, a concorrência, mas o meu objetivo principal é aumentar faturamento. Por uma questão estratégica, de repente, de visibilidade, para aumentar faturamento mesmo, aumentar a carteira de clientes, existe alguma outra estratégia por trás. Muitas vezes essa estratégia não é eficiente, porque quando a gente trabalha preço só sem uma estratégia de formação por trás, somente achatar a margem para ter preço menor, mais competitivo e vender mais, o meu cliente está muito mais atrás de preço. Então é difícil de ser mantido no longo prazo esse tipo de estratégia, porque o meu cliente vai querer sempre mais preço e como eu achatei margem de lucro, é difícil eu manter essa estratégia no longo prazo, porque senão eu vou ter um lucro menor que o esperado ou talvez no futuro, dependendo da saúde do meu negócio ou da situação do meu negócio, talvez até deixando de ganhar, lucro zero, né, ou prejuízo. Então é importante entender qual é o meu objetivo e saber como é que eu vou definir essa questão, né? Então uma questão é essa, né? Então se a minha estratégia é simplesmente baixar preço e achatando margem de lucro e vender a qualquer preço, a qualquer custo é uma questão, ou se eu quero ser mais competitivo, né, com um preço mais competitivo, mas eu quero manter as minhas margens ou manter o mais próximo das minhas margens e utilizar de outras estratégias para isso. Bom, aí é bem mais complexo mesmo. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? É entender os custos, tem que haver uma gestão de custo no detalhe, porque eu preciso entender como é que está o meu custo operacional e entender se eu posso trabalhar nesse custo operacional. Então, como é que eu vou fazer isso? Medindo de forma correta e eficiente meus custos fixos para medir o custo, para ter o custo operacional, né? Entender se eu posso trabalhar aí e na formação de preço ser mais competitivo, entender meus custos variáveis, trabalhar a compra, eu preciso comprar melhor, de forma mais estratégica também. Eu preciso ver uma forma de agregar valor ao produto, porque quando eu agrego valor ao produto, não necessariamente eu preciso mexer no preço, mas eu posso tornar o meu preço mais competitivo porque eu estou agregando mais ao cliente. Então, se o cliente tiver essa percepção de valor, ele não necessariamente vai olhar só o preço, ele vai olhar o que eu agrego para ele com esse produto ou serviço, né? E às vezes eu tenho preço mais competitivo, não porque o preço é mais baixo,
mas porque eu agrego mais valor ao cliente. Essa é outra questão. Se tratando de indústria, por exemplo, ou se alguma frente do negócio tem indústria, eu posso ver a questão de otimização de recursos, tá? Então, tempo, mão de obra, recursos de consumo, né? Então, luz, água, outras matérias, outros recursos que eu precise. Então, entender se tiver produção, analisar como é que eu estou otimizando meus recursos e tornar isso mais eficiente, porque se eu tiver eficiência de recursos, eu acabo diminuindo o meu custo e aí eu consigo também ter um preço mais competitivo. E a questão, por exemplo, da própria eficiência da mão de obra, tá? Isso também é bem importante. Se eu tenho uma mão de obra que é mais eficiente, ela está mais bem treinada, ela faz melhor a sua tarefa, né, seu papel de forma mais eficiente, mais produtiva, ela perde menos tempo, ela faz com mais qualidade, ela faz com mais eficiência, eu vou entregar melhor e com menos tempo. Então isso também me traz vantagens para o negócio que pode refletir no preço, né, porque isso impacta em custo, né? Então, quando eu estou falando de ter preços mais competitivos, sem mexer na minha margem, que eu entendo que seja a opção mais inteligente, mais estratégica para fazer isso, porque aí a gente consegue manter essa estratégia por mais tempo, a gente consegue utilizar essa estratégia fazer uma estratégia de longo prazo, né? Ela é viável no longo prazo, porque aí ela está sendo pensada e com uma estratégia para o meu negócio, para o meu objetivo, utilizando os recursos que eu tenho de forma mais inteligente, mais eficiente, e aí isso impactando no preço final. Então, seria comprar melhor, um bom comprador, e aí eu acho que é até interessante, eu vou tratar disso também numa outra resposta, mas a questão de o comprador treinado para compras, não alguém que eu coloco no compras para comprar, porque o compras ele é estratégico no meu negócio. Ele é fundamental no meu negócio. A compra bem feita, a compra estratégica, a compra eficiente, ela reflete diretamente no resultado do meu negócio. Vendedor não compra, isso é uma premissa básica, não coloque vendedor para comprar, vendedor é vendedor, comprador é comprador. Tem um comprador treinado, que tenha as ferramentas certas e utilize de negociação, de persuasão para comprar, que esteja ligado diretamente com o financeiro para trabalhar a questão dos prazos, né, e ter o ciclo financeiro e econômico da empresa bem alinhado. Então, comprar bem, né, é uma questão que reflete no resultado do negócio, reflete nos preços. Gestão de estoque bem feita, porque quanto menos perda eu tiver, quanto menos ajustes eu tiver, que vai refletir nas compras, né, para mais ou para menos, mais competitivo eu sou, menos despesas excedentes eu tenho, então eu consigo tornar o meu preço, fazer o meu preço mais competitivo. Alocação de recursos eficientes, bem feitas, uma gestão de custos bem feitas e estratégica para poder refletir no custo operacional e eu trabalhar isso na minha formação de preço. E a questão do mercado em si, né? Então, se eu tenho um mercado que tem preços mais elásticos, menos elásticos, então eu consigo trabalhar. E o fundamental, né, pessoal, agregar valor ao produto, ao serviço. Isso é fundamental, de uma forma que o cliente tenha a percepção desse valor, porque isso vai trazer um impacto positivo para o mercado, para o cliente, e não necessariamente eu tenho que baixar o meu preço para ter um preço competitivo, e sim eu agregando mais valor ao cliente, ele perceba valor no meu produto ou serviço e ele pague por isso. E se o meu mercado, o meu nicho, né, meu segmento permite, e a maioria permite, é bem importante utilizar dessa estratégia para o meu negócio, para aplicar na minha formação de preços. Ok? Então eu tive que ser um pouquinho mais abrangente, mais genérica, né, para responder a pergunta, porque eu precisava de mais informações para ser mais específica, mas acredito que possa ajudar vocês aí nas decisões de formação de preço e de manter um preço mais estratégico para os negócios de vocês. Ok, pessoal? Até a próxima, então, e continuamos à disposição. Se quiserem trazer mais perguntas, mais questões aí para as dúvidas, podem colocar depois
ali nos comentários ou na descrição, ou nos comentários mesmo, porque se for para o YouTube, vocês podem colocar nos comentários, ok? Até a próxima, então.